E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer a revisão do nosso conteúdo que nós vimos no quarto bimestre, né, onde a gente começou a trabalhar a transição da Idade Média para a Idade Moderna, principalmente aí com a expansão marítima e o absolutismo, assim como o Renascimento e também, né, a descoberta de novos povos, né, como os africanos e também os povos da América. Dentro desse contexto das expansões marítimas, né, e do absolutismo, a gente vai ver as transformações que ocorreram entre os séculos XIV e XV na Europa, né, onde começou a surgir questionamentos dirigidos à Igreja Católica, né, com relação ao pensamento que circulava na época. Né, houve um declínio também, né, do poder dos senhores feudais e também uma gradual centralização dos estados modernos, onde eles começaram a se formar, né, e deixar de ser reinos para se tornar gradativamente, né, então países, né, e também, né, o que vai influenciar muito vai ser o renascimento comercial e o renascimento urbano, né, aonde nós vamos ter o mercantilismo, né, como, né, uma fonte bem marcante dentro desse período, né, e também a renovação das cidades, né, principalmente com o envolvimento da arte, tudo isso. O crescimento e o fortalecimento da classe burguesa vai se dar, né, nesse período, principalmente porque os burgueses começaram a estabelecer relações comerciais com o Oriente, trazendo novos costumes, tradições e conhecimentos para o Ocidente. E o intenso comércio que eles vão começar a fazer, né, vai possibilitar o enriquecimento então dos burgueses, contribuindo para o desenvolvimento urbano, para o surgimento de novas práticas mercantis. Né? Todo esse cenário vai estar envolvido dentro do absolutismo. O que vem a ser o absolutismo? Na origem do termo, né, significa o poder ilimitado ou arbitrário. Né? No contexto do século XV, XVI, né, vai se compreender como uma forma de governo em que o poder dos governantes, apesar de não depender, né, de outros poderes, não era ilimitado, né, porque ele estava sujeito, né, às regras e também aos valores, às crenças, né, que vigoravam então na época. Né, vai surgir então essa questão do absolutismo basicamente com as cruzadas e o renascimento comercial e urbano, que vão contribuir para a gradual concentração, então, de poder na mão dos reis, né, o que vai fundar aí as bases dos estados modernos, né, e as características marcantes que nós vamos ter, né, para o funcionamento dos estados nacionais, era preciso existir um forte aparato militar, bem complexo, com um sistema administrativo de leis e impostos, além de um grande, né, fluxo de riquezas, né? E nós vamos ter vários teóricos que vão contribuir também aí, né, para o absolutismo, como é o caso de Nicolau Maquiavel, né, onde no livro O Príncipe ele vai escrever sobre, né, qual que é a melhor forma de um governante administrar o seu próprio território, né, o que ele vai estar discutindo nesse livro, né? Vamos ter Jean Bodin, né, que vai defender a teoria do direito divino dos governantes, né, independentemente de suas ações. Vamos ter Thomas Hobbes, né, que vai escrever uma obra chamada Leviatã, onde ele vai elaborar uma teoria política defendendo a criação de um poder centralizador para controlar a natureza humana, né, porque na visão dele, o homem é mau em sua natureza, né? E nesse contexto vai se desenvolver então o mercantilismo, que vai ser o novo sistema econômico que vai contribuir para a manutenção do absolutismo e também, né, com a ampliação dos recursos financeiros, o que vai fortalecer muitos dos novos estados que vão estar surgindo nesse período. Vai se caracterizar principalmente por promover políticas monopolistas e restritivas. Né? Em que sentido isso? Né? Cada país vai reivindicar para si colônias, né, da onde eles vão extrair os recursos que eles, né, precisam desses locais, né, para sustentar então a metrópole, né, que vai ser então onde está o reino. Por isso vai existir um monopólio, vai existir um protecionismo, vai existir também o metalismo, né, que é a busca por metais preciosos como ouro, prata, né, e tudo isso vinculado então a esse sistema colonial, né, estabelecido por um pacto colonial. Esse pacto colonial em que a colônia deve produzir somente para a sua metrópole.
E dentro disso, então, né, nós vamos ter as expansões comerciais, né, que vão ser aí monarcas e burgueses, vão se aliar em busca, né, de novas rotas comerciais. Os monarcas visando ampliar a riqueza que eles têm e os burgueses almejando conseguir produtos nas regiões produtoras sem interferência de atravessadores. Com a queda da cidade de Constantinopla em 1453, que vai marcar então, né, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né, vai se restringir o mercado com o Oriente, porque era por ali que havia muito do comércio que existia na Idade Média. A burguesia, então, buscou novas formas de manter o comércio dinâmico e lucrativo, e os estados ibéricos, né, principalmente Portugal e Espanha, né, vão passar a explorar o Oceano Atlântico, principalmente a costa da África, então dando início às grandes navegações. Antes do século XV, né, faltava muito conhecimento a respeito das terras do Oriente. Eles tinham vários relatos de mistérios e fantasias, né, no imaginário dos viajantes. E aí começou a existir estudos de mapas, conhecimentos que foram transmitidos pelos muçulmanos, e Estados Unificados possibilitaram, então, o pioneirismo de Portugal e da Espanha no processo de expansão marítima. Depois, né, já no século XV em diante, vencendo os medos e também o desconhecimento a respeito do Oceano Atlântico, os portugueses vão chegar à costa ocidental africana em 1435. Em 1492, Cristóvão Colombo, né, com os recursos espanhóis, vai atingir então o continente americano. E em 1500, né, nós vamos também ter os portugueses chegando ao Brasil. Também é importante a gente perceber que na Europa houve um momento de transformação no campo das ideias, né, no campo do pensamento, com o Renascimento e também com a Reforma Protestante que existiu na Europa. Né, o Renascimento, no seu conceito, vai ser um movimento cultural e artístico e filosófico que vai ocorrer a partir do século XIII e vai influenciar no campo das artes, da cultura, da sociedade, da política, da economia, né, e vai mudar o pensamento da época. Né. Na Europa, foi consequência do fortalecimento econômico da burguesia, né, que patrocinava os artistas, e ocorreu de formas variadas em diferentes períodos e regiões também. Né? Algumas características importantes do Renascimento é a questão do humanismo, né, que vai ser a nova mentalidade voltada à valorização do ser humano e de suas capacidades. Também o classicismo, onde eles vão retomar os estudos sobre a antiguidade clássica, da onde eles vão tirar as bases para fundamentar aí o racionalismo que vai existir nesse período, né? A questão do pensamento lógico, né, como o único caminho para o conhecimento, descartando todo aquele pensamento que vinha antes de que, né, tudo era explicado por Deus, né, pela fé. E também o antropocentrismo, né? Agora, em vez de ser Deus o centro das coisas, será o homem, né? O homem, esse ser racional, né, o centro, então, das atividades do pensamento humano. Né? Então, esse renascimento vai construir uma nova identidade do mundo ocidental. Também vamos ter as questões da reforma religiosa, né? Onde o panorama religioso na Europa do século XV e século XVI é bem tenso, né? Os cristãos, né, proibiam o lucro excessivo, empréstimos a juros, né? Práticas que os judeus praticavam. Então, a Igreja Católica tinha uma postura violenta com relação, né, àqueles que discordavam dos preceitos religiosos católicos. Né? E aí começou, então, uma questão de perseguição aos judeus. Né? A reforma, ela vai ser também, aí ela vai passar por um processo histórico de revolução, né, nas estruturas da Igreja Católica, né, vai ocorrer com as ideias principalmente difundidas aí pelo monge alemão Martinho Lutero. Né? Dentro do contexto que nós vamos ter aí, né, desde o século I, a Igreja Católica vivia disputas internas pelo poder, e no século XV, né, o Papa Martim V, né, ele vai pacificar aí as disputas e vai centralizar o poder religioso em suas mãos. Né, para mostrar aí o seu poder, a igreja passou então a construir edifícios grandiosos, né, como a Basílica de São Pedro, e a Igreja Católica vai adotar práticas abusivas, né, e corruptas
visando angariar recursos financeiros para executar esses projetos grandiosos. E os membros da igreja, né, vão demonstrar, então, descontentamento e indignação em relação a essas práticas. As críticas vão aumentar ainda mais quando a Igreja Católica vai passar a vender indulgências, né? Ou seja, né, que os católicos poderiam conseguir a penitência de seus pecados, ou seja, o perdão dos seus pecados em troca de uma doação em dinheiro. E em 1517, na Alemanha, Martinho Lutero vai divulgar 95 teses contra a venda de indulgências, né? Aonde ele vai conseguir angariar, então, apoio dos príncipes alemães, né? E ele, então, vai ser excomungado da Igreja Católica. Ele não vai ser mais pertencente à Igreja Católica. As suas teorias vão se espalhar e vão dar origem ao processo de mudanças no âmbito religioso, então, da Europa, né? Entre as suas ideias, ele defendia a salvação pela fé, sem haver intermediários, né? Não precisava ter um papa, um padre, né, para poder, então, salvar a alma de uma pessoa. A livre interpretação da Bíblia. Inclusive, ele vai traduzir, né, a Bíblia do latim para uma língua pagã, o alemão, né? Que vai ser aí uma das traduções, uma das primeiras traduções que nós vamos ter da Bíblia. A realização de apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, e a abolição do celibato, que era, né, prezado aí pela Igreja Católica. A Igreja Católica, claro, não vai ficar calada diante disso, né? Então, a reação da Igreja Católica contra o processo de mudança que começou a acontecer pelas teses do Martinho Lutero, né, vão fazer aí ter uma diminuição do número de fiéis católicos, né? E o Papa, então, vai realizar o Concílio de Trento, em 1545 a 1563, aonde eles vão restaurar o Tribunal do Santo Ofício, né, a Inquisição, vão colocar vários livros que vão começar a surgir no Index, né, que é um catálogo de livros proibidos, né, de se ler, e também vai surgir aí nesse contexto a Companhia de Jesus, né, os soldados de Deus, também conhecidos como jesuítas, né, que vão ser os padres que vão começar, a partir das navegações, né, a ir junto com esses navegantes para as regiões aonde não existe a fé católica, para conseguir novos adeptos para a Igreja Católica, né? Então eles vão começar aí um processo de evangelização, de catequização e também, né, de conversão dos povos que ainda não conhecem Cristo. Nesse contexto, né, a gente então vai estudar aí o continente africano, principalmente para compreender aí a história e a cultura desse povo, né, porque contribuiu basicamente para a construção da identidade brasileira, né, e a gente vai perceber que existe uma grande diversidade na África, né, uma diversidade geográfica e também uma grande diversidade cultural. Mas o que interessa para nós mesmo da África é a África Atlântica. Por quê? O comércio de escravizados era uma coisa, então, que fazia girar o mercado, trazia muito lucro, né? Ocorreu muito disso, né, nos séculos XVI até o século XIX, né, onde o comércio de escravizados do Atlântico, né, trazendo escravos da África para as Américas, foi um processo muito utilizado, né? E foi facilitado principalmente pela fragmentação política, né, da escravidão, porque haviam expedições que buscavam escravizados, né? O transporte de escravizados da África para a América ocorria em péssimas condições, né, nos porões dos navios, e também os escravizados exerciam atividades que mantinham o funcionamento, então, do sistema colonial, né? Então é bem importante essa questão para a gente entender um pouco dessa parte da história. E, por fim, nós trabalhamos aí os povos pré-colombianos, os povos da América, né? Principalmente com a chegada, né, dos europeus no continente americano, né? Colombo vai chegar aqui nas Américas em 1492, né? Em nome da coroa espanhola. O modo de vida dos povos aqui causou um grande espanto e curiosidade e também rejeição, né, no pensamento europeu, né? Os europeus impuseram sua cultura aos povos, né, que habitavam, então, as Américas, por meio da violência e da escravização, né? Trouxeram várias doenças, né, que não existiam aqui nas Américas, o que possibilitou também aí, então, a conquista desses povos, né, onde várias populações morreram por causa dessas questões.
E a crença dos povos também contribuiu para a conquista dos espanhóis, principalmente porque eles acreditavam que os deuses aos quais eles cultuavam iriam voltar. E principalmente o europeu, quando apareceu na frente dos indígenas, era uma coisa que eles nunca tinham visto, né? Principalmente aí cavalos, navios, né? Então isso causou, né, na cabeça dos indígenas que viviam aqui nas Américas, né, uma curiosidade e também reavivou uma crença que eles tinham religiosa, de que seus deuses voltariam. Nós vimos também, então, a conquista dos astecas, né? O Império Azteca ele foi conquistado por Hernán Cortés em 1521 e uma série de fatores contribuiu aí para a derrota dos astecas, né? A crença nas profecias, como eu disse para vocês, a questão de os europeus possuírem armas de fogo, né, usadas então, e também a aliança de Cortés com tribos que estavam descontentes com o domínio asteca. Milhares de astecas foram mortos e as riquezas desse império foram saqueadas então pelos espanhóis. A conquista dos incas, né, vai começar então ali na capital Cusco, que vai ser conquistada então por Francisco Pizarro em 1533. Assim como os astecas, os incas também acreditavam que a chegada dos espanhóis era a realização de uma profecia. Para os incas, representava a volta da divindade deles, que eles acreditavam que era Viracocha, o que contribuiu para a derrota deles, principalmente se aproveitando de um momento de fragilidade política e de uma disputa entre, né, dois irmãos pelo trono do império. Então, pessoal, esse é o conteúdo que a gente viu nesse bimestre. Se atentem a esses assuntos. Possam aí vocês também estar aprofundando os estudos de vocês, revendo aí, né, bastante esses conceitos na apostila de vocês, no LA. Que vocês possam fazer também aí a revisão que está aqui no formulário, na descrição desse vídeo, né? A partir da data de hoje que vocês estão assistindo esse vídeo aqui, né, da postagem desse vídeo, né, vocês têm uma semana, então, para me devolver esse formulário respondido, né? Vocês, então, vão pesquisar, responder e, né, colocar as respostas no formulário e enviar para mim. Tá certo, pessoal? Vejo vocês na nossa próxima aula e tchau!